Boa noite, pessoal que está aqui ao vivo hoje, na segunda-feira, agora são 9h15 da noite, 8h15 da noite. Nós estamos aí no mais um Formação Política Básica. Não costumamos fazer na segunda, mas é um tema muito importante, então nós resolvemos adiantar para que a gente possa já jogar também para o YouTube. E para quem está assistindo no YouTube, aí, seja no bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda. Já se inscreva no nosso canal Decifrando a Política, tá? Acesse os outros debates do Formação Política Básica, são vários que nós já fizemos, debates muito importantes, tá? E também, obviamente, além de se inscrever no nosso canal, passem para outras pessoas que tenham interesse. Hoje o tema é muito importante, por quê? Porque nós vamos tirar dúvidas sobre o plebiscito popular, que começou agora no início do mês de julho, mas também debater a importância desse plebiscito, né? Por que fazer esse plebiscito? Então, o tema é esse: plebiscito popular, o Brasil precisa mudar. O plebiscito popular 2025 é uma iniciativa dos movimentos sociais, centrais sindicais, juventude, artistas, entidades, frentes de luta, partidos, ou seja, uma grande frente, né? E o que acontece? Nós queremos ouvir a população brasileira sobre temas urgentes e pressionar por mudanças fundamentais. Vejam esse momento que nós estamos passando agora, que a extrema-direita e a direita estão chacoalhada, o centrão, o Congresso, e a gente voltando aí a ter o protagonismo no que se refere às lutas, né? Então, gente, essa votação é uma votação voluntária, tá? E a gente chamou, né, para debater a importância do plebiscito, questões práticas de como organizar uma urna, baixar as cédulas de votação, ou até mesmo para tirar as dúvidas, a Neiva Lazarotto e o Charles Marinho. Hoje, então, são duas pessoas. Como que vai funcionar? A Neiva vai falar por 20 minutos, depois vai passar para o Charles, e a gente abre aqui para todo mundo que está aqui para fazer suas considerações, colocar experiências de como está sendo a votação, tirar dúvidas, para a gente fazer aquele bate-papo que a gente sempre faz aqui. Estamos aqui já em 33 pessoas, muito legal nessa segunda-feira à noite. Bom, falei demais, Neiva, eu vou passar para você já, e depois a gente passa para o Charles. Aí abre o debate. Para o debate, gente, ergam a mãozinha, tá aqui, e aí a gente vai organizando as falas. Vou pôr aqui também no chat o link do nosso canal do YouTube, para quem ainda não se inscreveu, se inscrever lá. Neiva, está com você, muito obrigado, Neiva, muito obrigado, Charles. Se apresentem, porque eu perdi aqui no WhatsApp a apresentação de vocês, e a palavra está com você, Neiva. Obrigada, Tomazini, parabéns pelo canal que organiza essas formações. Obrigada pelo convite para contribuir. Eu sou Neiva Lazarotto, sou professora da Rede Estadual do Rio Grande do Sul aposentada, sou diretora de um dos núcleos do Sindicato dos Professores aqui do Rio Grande do Sul, do CEPERS, de Porto Alegre, sou da direção da Intersindical e sou uma militante da Corrente Fortalecer o PSOL, aqui da coordenação estadual. Então, estou engajada no plebiscito como intersindical aqui no Estado, então vou tentar dar também uma contribuição aqui. Me avisa quando der os 15 minutinhos, viu, Rodrigo? Para eu poder ir finalizando. Então, saudar a todos, o Charles, que vai ser meu companheiro aqui de colaboração para apresentar aos companheiros e companheiros mais informações sobre essa consulta popular que o Rodrigo falou, né? Talvez vocês já tenham visto os materiais, né? Tem alguma coisa aqui, plebiscito popular, né? Para o Brasil mudar, diz o Rodrigo aqui, por um Brasil mais justo, né? Ele visa fazer uma consulta à população sobre temas, como o Rodrigo disse, de importância, de grande relevância, né? Nesse caso, é sobre a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, que é uma escala quase escrava, e tem outras de pior, que em Porto Alegre a gente descobriu de 10x1, taxar os bilionários para isentar o imposto de renda para os trabalhadores que ganham até R$5.000, são as perguntas. Depois o Charles fala mais disso. Eu não combinei todos os detalhes, mas fiz com o Charles um combinado, eu trato mais dos temas e ele do processo da organização. Então, como diz o Rodrigo, muitos aqui podem já estar engajados no plebiscito e pode ser uma troca de ideias. Para outros, o que a gente vai trazer pode ajudar. Então, como é que funciona um plebiscito? Meu camarada vai apresentar. Mas que eu me lembre, eu tenho 61 anos, aqui vejo que tem alguns mais jovens, né?
teve 2 plebiscitos populares importantes que eu me engajei. Hoje, quando fui olhar o material, vi o Tomazini, Marli, companhia, companheiros, eu até me emocionei. Um deles foi da dívida, né? Aconteceu no ano de 2000, olha só, nós já fizemos aqui no Brasil todos os movimentos sociais, a CNBB tinha muita força, o MST, os movimentos sociais, Partido Esquerdo, uma consulta à população, né? Se o Brasil deveria ou não pagar a dívida externa, olha só que fantástico, foi muito debatido isso, e me emocionei quando eu vi, resgatando a notícia da Folha de São Paulo, que dizia, olha ali, 90% dos votantes pedem auditoria da dívida, a dívida que consome quase a metade do nosso orçamento, né? Naquela época foram mais de 5 milhões de pessoas que votaram. Depois, isso era o início dos anos 2000, lá o neoliberalismo. No ano de 2002, teve um outro plebiscito maior, que foi sobre a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Neste participaram mais de 10 milhões de brasileiras e brasileiros, né? Esse que eu mostrei antes para vocês, por exemplo, era uma cartilha de 40 e poucas páginas, com ilustração, né, explicação do que era a dívida, quanto consumia. O da ALCA tinha um jornalzinho aqui, eu resgatei, imprimi ele novamente, posso passar para quem quiser para resgatar, né, como participar e dizer não. Foram importantes ferramentas de resistência para ter um país soberano na questão da dívida, um país soberano na questão da ALCA, né? Nós dissemos não, né? A população diz não. Então, agora nós estamos sendo chamados para nos manifestar sobre esses outros temas que ganharam uma grande dimensão. Primeiro, o fim da escala 6x1. Como é que começou isso? Com o Rick, que atualmente é vereador lá no Rio de Janeiro, um comerciário, né, que se deu conta, junto com seus companheiros, que a jornada de trabalho é exaustiva, estava adoecendo as pessoas, trabalhando 6 dias na semana e tendo apenas um dia livre, um dia para viver com a família, fazer as suas coisas. E foi se descobrindo que existem jornadas mais pesadas ainda. Eu falei antes aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, por exemplo, uma rede de supermercados bilionária da empresa Zafari tinha uma jornada de 10x1. Então, ao trazer à tona, né, essa luta da redução da jornada de trabalho pelo fim da escala 6x1, né, apareceu muita situação. Vira e mexe, até aparecem alguns exemplos que o Ministério do Trabalho vai lá e os fiscais do Ministério do Trabalho e conseguem detectar situações de trabalho análogo à escravidão. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, do vinho, e outros, no agronegócio, na mineração, a gente vai vendo. Ou seja, voltou com força o debate sobre a necessidade de a gente trabalhar menos para poder ter condições de vida digna. Trabalhar menos, reduzir a jornada. Já se discutiu muito isso. Inclusive, esses dias eu fui ler O Direito à Preguiça, do Paul Lafargue, né? O genro do Karl Marx, que lá em 1885, mais de quase um século e meio, escrevia O Direito à Preguiça. Né? O que é isso? Era o direito de ter tempo livre para poder viver. Não viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. E naquela época, vejam só que fantástico, naquela época, eles já defendiam que era possível, né, trabalhar 2 dias por semana. Ó, deixa eu ver aqui se eu não troquei. Era isso. Trabalhar 2 dias por semana, poucas horas por dia, era possível, porque era o capitalismo em desenvolvimento. Então, imagina o desenvolvimento do capitalismo, da técnica, da tecnologia, em 1 século e meio, foi um desenvolvimento fantástico. E isso não tem que ser só para alguns, o 1% que está ficando cada vez mais claro, e agora voltou a aparecer, está circulando, inclusive, né? Um manifesto para assinar ali do ICL, nós somos 99% contra 1% dos super ricos. A riqueza não pode estar super concentrada. Então, é disso, ao tratar do fim da escala 6x1, ao tratar da taxação das grandes fortunas, ao tratar
da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, nós estamos pautando um debate na sociedade que é para diminuir a desigualdade social, diminuir a injustiça social. Nem é a revolução socialista, né? São medidas, são pautas para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora, para que nós possamos ter direito a viver. E acho que agora, então, ó, tomou corpo, né? Desde o ano passado, a questão do fim da escala 6x1, se constituiu o movimento VAT, Vida Além do Trabalho, né? E ganhou essa repercussão. E aí já tem projeto de lei lá da Érica, tem uma proposta de PEC da Érica Hilton, existem outros projetos de lei sobre a redução da jornada de trabalho de vários parlamentares, mas é um tema que estava parado, esquecido. Por quê? Porque a gente vinha vivendo sob tantos ataques, né? Bolsonarismo, extrema-direita, a crise ambiental, aqui no Rio Grande do Sul né, veio a pandemia, crise ambiental, então estava parado. E com o VAT, com a luta do fim da escala 6x1, isso voltou. Assim como a taxação das grandes fortunas é uma bandeira de luta da esquerda de muito tempo, de muito tempo. Existem projetos de lei, vários lá também, né, para taxar as grandes fortunas, deveria ser regulamentada a Constituição, e até hoje não foi, que é a Constituição de 88. Agora, isso estoura, e estoura principalmente com essa crise provocada, né, pelo Congresso Nacional, que resolveu querer dirigir o país no lugar do presidente, do executivo, quando derruba o decreto, né, do Lula sobre o IOF. Né? Aí gera uma crise, o governo não queria essa crise, tanto que as notícias dizem, né, o Lula tinha sentado com o Mota, tinham feito acordos, mas o Mota não é nada confiável. O Mota é da turma do Lira. O Mota e o Lira é da turma, né, que perseguem o Glauber, que querem caçar o Glauber Braga, nosso deputado do PSOL, porque é um dos parlamentares que mais denunciou o orçamento secreto, as emendas secretas controladas pelo Lira, né? A gente falava, antigamente tinha os caudilhos, que é uma expressão do Sul, ou os coronéis da política. O Lira é isso que o Glauber, né, vem denunciando. Então, o que aconteceu com o debate do IOF torna público que tem um poder querendo usurpar o poder do outro para esconder o seu direito de se apropriar do orçamento público, né, roubar o orçamento público em seu benefício ou em benefício de quem eles estão servindo. E a quem serve? O Mota, o Lira, a maioria do Congresso Nacional, porque 70% dos deputados do Congresso Nacional estão contra o fim da escala 6x1. Eles são contra a taxação das grandes fortunas, né? Quando a gente viu dados agora recentemente, que se fosse fazer a taxação das grandes, o crescimento da riqueza e das grandes fortunas, né, poderia ajudar a eliminar a pobreza em 32 vezes. Acho que foi essa a informação que circulou. Então, esse é o debate que está posto. O plebiscito cai numa boa hora, porque a gente vinha acuado pela extrema-direita, dominando as redes sociais. O tema né, do Congresso é inimigo do povo, o Centrão é inimigo do povo, né? A taxação dos BBBs, das bets, dos bancos e dos bilionários, conseguiu furar a bolha, conseguiu pela primeira vez, né, ganhar da extrema-direita nas redes sociais. O governo do Lula, apesar dos seus problemas e suas contradições, porque não é um governo de esquerda, o próprio Zé Dirceu diz, ele é um governo de centro e governa com a direita, né, fez suas alianças, nós sabíamos disso, da sua composição nesse governo Lula 3, que seria bem mais difícil, né, mas ele conseguiu, né, polarizar, mesmo sem querer, porque o Congresso resolveu, né, dizer que ele ia decidir sobre essa questão do IOF. E o PSOL, né, o Glauber, que é um dos que denuncia muito, e por isso que o Lira quer caçá-lo, depois o Tomazini até pode nos dizer se tem alguma novidade, estava na reunião com o Glauber agora, o Lira e essa turma, né, eles estavam, para lá, que agora fugiu a ideia que eu ia trabalhar nesse momento, né? Eles representam os setores
dos super ricos no nosso país, né? Essa campanha taxar os BBBs, as bets, os banqueiros e os bancos e os bilionários. Né? Um punhado de brasileiros, 1% da Faria Lima, né? A Faria Lima, do agronegócio, que são os que mais ganham e que menos pagam impostos. Nós sempre dizemos, tem uma medida que é desde o tempo do Fernando Henrique, que isenta de recolhimento de impostos para exportação as mineradoras e o agronegócio, que é o que a pauta de exportação brasileira, né? São bilhões todo ano que deixam de entrar para os cofres públicos. O Rio Grande do Sul, dou para vocês por um exemplo, foram mais de 100 bilhões que deveria ter tido um retorno, uma contrapartida, uma compensação pela perda, e não foi feito isso. O Bolsonaro, no último ano do seu governo, fez acordo com os governos dos estados que sofrem com essa maldita Lei Candir, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o Pará. Esses eu lembro com certeza, os outros eu não sei. Nós perdemos mais de 6 bilhões, vocês imaginem o que poderia ser feito com mais de 100 bilhões de reais aqui, num estado afetado pelas enchentes e tudo mais. A gente estava falando antes que nem as escolas foram reconstruídas. Então, tem uma polarização política, reacendeu a luta de classes no nosso país. E o plebiscito vem para ajudar isso, vem para ajudar a gente a politizar setores da classe trabalhadora que estavam enganados e iludidos, ou que acham que o nosso único mal é o Congresso Nacional. Sim, o nosso mal é um dos grandes males do Brasil, é o Congresso Nacional, e é porque ele é dominado pelos representantes do agronegócio, dos banqueiros, dos patrões, dos ricos e dos super ricos, né? Esse é um dos grandes problemas, mas o problema é o modelo social, né, que é o capitalismo, que concentra a renda, que superexplora, né? Nós tivemos há 2, 3 formações atrás a Lígia trabalhando aqui, né? A classe trabalhadora vive numa situação de superexploração, recebe pouco, né? Está chegando à exaustão, tem metas para bater, meta nos bancos, meta no judiciário, meta nas telemarketing, metas na educação, que ocasionou, inclusive, né, a morte de 3 professores no estado do Paraná, mais recentemente, pela pressão, pelo cumprimento das metas, pelo preenchimento das plataformas. No Rio de Janeiro também, esses são os casos que nós temos conhecimento, mas nós já tivemos outras situações, inclusive de suicídio na educação, em função disso. É uma situação de extrema exploração, opressão, né, que leva ao adoecimento e até a morte, que foi isso que a Lígia abordou. E é contra tudo isso que nós queremos nos insurgir. Não apenas, eu citei aqui da educação, que é a minha categoria no caso, mas tem tantas outras. Imaginem quem nem tem um trabalho formal, né? Que você fala muito da questão das terceirizadas, os terceirizados, os plataformizados, né, os Uber, enfim. Tem uma gama, são milhões de brasileiros, né, que vivem com pouco, insuficiente, né, para viver dignamente. No nosso caso, a gente até tem alguma estabilidade, né, a maioria não, porque são contratos precários, mas vivemos numa situação da educação de que os governos estaduais não cumprem sequer o piso salarial que se conquistou, acabaram com as carreiras, e isso, então, vem causando um empobrecimento. Então, o plebiscito cai numa hora boa, que é para a gente sair e conversar com a população sobre esses grandes temas que interessam ao nosso país. Uma redistribuição da renda, né? Melhores condições de vida, nós queremos ter direito de viver. É isso que diz o VAT, né? Vida além do trabalho, né? Chega de ser quase que escravo, né? Eu estava refletindo com alguns companheiros. Assim que ela postar, eu já passo. Se a situação da educação, que a gente leva trabalho para casa, trabalha nos fins de semana, se pode caracterizar como quase que um trabalho análogo à escravidão. Eu já faço isso. Oi, Luiz Carlos. Eu sei, Carlos. Se você puder fechar o seu microfone aí. Pronto, Neiva, fechei. Neiva, tá, fechei. Beleza. Tá. Quantos minutos eu tenho ainda aí, Tomazini? 5? Mais ou menos? Então, companheiras e companheiros, esses são os grandes temas, e eles não foi porque assim, tudo foi planejado. Não, o plebiscito se conectou com uma situação que está se
estava posta para a sociedade brasileira, os camaradas, as organizações, os partidos da esquerda, a Frente Brasil Popular, a Frente Bolsonaro, viram que essa pauta pegou, né? E agora, esse ano, ao questionar a questão dos impostos, né, do IOF, a distribuição, a taxação das grandes fortunas para liberar e isentar quem ganha até R$5.000, surgiu essa situação. É uma oportunidade que a gente tem, né, de sair às ruas. Depois vocês podem também dar os seus exemplos, quem já começou, o Charles vai falar como é que funciona. Por exemplo, ontem nós estivemos no Parque da Redenção, aqui em Porto Alegre, quem conhece, conversando e coletando votos. Estiveram junto, tá, o Jean, aqui tem jovens nossos do CUP, do Fortalecer o PSOL, estivemos junto com a juventude do Levante, e nós fomos conversando com a população. 90% dos que nós abordamos concordaram em participar do plebiscito, votaram, provavelmente quase todos tenham votado sim, que concordam com o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem reduzir o salário, que concordam que os ricos paguem mais para que se possa isentar quem ganha menos, né? Pouquíssimos não quiseram responder, pouquíssimos estavam contra, né? Então foi uma experiência boa. Na sexta-feira passada, nós estávamos voltando de um ato em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, dos servidores do Estado. Nós fizemos uma reunião no ônibus, 42 pessoas, fizemos a discussão dos temas do plebiscito e fizemos a votação. Então, cada um vai poder contar como está fazendo, e esse é o nosso objetivo, que cada companheira, cada companheiro que está aqui participando dessa formação se engaje, porque o engajamento virtual está muito grande. O engajamento, né, nas palavras de ordem, Congresso inimigo do povo, Centrão inimigo do povo, taxação dos BBBs, né, está produzindo um grande engajamento virtual. E nós precisamos olhar olho no olho, conversar com as pessoas, para que elas tomem consciência de que isso não é à toa que existe, é o projeto de sociedade, são os ricos que estão dominando o Congresso Nacional, por isso que o Congresso está prejudicando o povo, né? São os ricos, os patrões, as grandes empresas, os bancos, o agronegócio, que estão condenando os trabalhadores e as trabalhadoras a viverem com baixíssimos salários, com uma jornada extenuante, adoecendo, exaustão, né, generalizada. O Ricardo Antunes escreve sobre isso, vou terminando com isso aí para fechar meus 20 minutos, um artigo, uma nova era, ele faz uma questão, uma nova era de desantropoformização do trabalho, né? De desumanização do trabalho. Ele está fazendo questionamento se nós estamos vivendo isso. Esse artigo está, depois a gente divulga também, na revista Linha Vermelha, nossa, do Fortalecer o PSOL, segunda edição, os camaradas que eu encontro posso oferecer, né, aqui, está indo para muitos estados também, mas também tem uma página da Linha Vermelha, que vocês podem acessar os artigos. Então, o Ricardo Antunes, que é um dos estudiosos sobre a questão do mundo do trabalho, é alguém que também pode nos subsidiar no debate das questões do trabalho, né? O trabalho está numa fase de desumanização, mais uma, porque não é de agora. Desde que o capitalismo surgiu, é a exploração, né? Lembra da exploração da jornada exaustiva de 14 horas para as mulheres, as crianças, né? Quanta luta você fez para superar isso, mas ainda não está erradicado com todo o avanço tecnológico. Nós queremos a tecnologia, nós queremos a inteligência artificial, não para privilegiar uma casta social, não para privilegiar uma elite, né? A burguesia. Nós queremos que ela esteja a serviço de todos, para melhorar as condições de vida, para que todos tenham vida, para que tenham direito a ter lazer, a ter acesso à cultura, a tempo de fazer nada, a tempo de viajar, né? Se fosse igualmente distribuído ou menos desigualmente distribuído, chegou Laís, nossa companheira, também dirigente da SURG, está aí presente, obrigada, Laís. Esses são os temas que nós queremos tratar com a população, e a gente sabe que eles estão colando, porque eles têm diretamente a ver com a vida, as condições, desde o amanhecer ao anoitecer. Então, não é à toa também, né, para finalizar aqui, que o Congresso Nacional está perseguindo o Glauber. Eu falei, quero terminar com isso.
porque o Glauber foi um dos primeiros que denunciou o orçamento secreto, essa armação do Lira e da maioria dos parlamentares se apropriarem do orçamento. Então, a gente tem que fazer essa batalha. Foi o PSOL que entrou com a DIN, né, também ali para questionar essa decisão sobre o IOF. Então, nos coloca num protagonismo e acho que é muito importante a gente seguir e levar isso para a população. E, na verdade, eles são quase, a gente vê às vezes a polícia fica procurando, eu notei aqui, onde é que está o crime organizado? É quase que uma organização criminosa que está articulada dentro do Congresso Nacional, mas não é só lá. Lá eles são a representação da classe social exploradora do nosso trabalho, que é a elite, os oligarcas brasileiros, defensores aí, né, dos Estados Unidos, e contra tudo que beneficia o nosso povo. Fecho com isso, estamos juntos, e aí vamos escutar nosso camarada para depois contribuir com as opiniões de vocês também. Muito obrigado, Neiva, parabéns pela intervenção, acho que essa contextualização demonstra a importância, inclusive agora com esse adendo de conjuntura, né, com essa importância conjuntural da gente estar se empenhando, estar levando a sério de uma maneira, inclusive, de sair para as ruas, conversar com as pessoas. É isso que nós vamos debater também com o Charles, porque já tem algumas perguntas aqui. Eu queria só dizer para vocês duas coisas, gente. Primeiro, isso aqui está indo para o YouTube também, tá? Amanhã a gente já coloca no YouTube, então quem está assistindo pelo YouTube, vocês mesmo que estão aqui, ajudem a divulgar. Vocês viram aquele, com a Lígia que nós fizemos, aquela formação que foi fantástica, né? Vários elementos ela colocou, e agora já saiu a segunda parte do artigo também, foram mais de 1000 visualizações, né? Então é importante, sem impulsionamento, sem nada, as pessoas foram lá, né? Então é importante que vocês ajudem a divulgar, coloquem nos grupos de WhatsApp, né? Para a gente ter acesso a esse tipo de informação. E vou pôr o link aqui no nosso chat também, para quem está aqui já se inscrever. Eu queria só dizer que a Berna Menezes e o Mário Azeredo, né, que eles são da Direção Nacional do Fortalecer, né? E a Berna também do PSOL, né? O Jefferson aqui, também presente, né? Queria agradecer e passar a bola para a Berna falar rapidamente aqui, dar uma saudação em nome da Corrente Fortalecer, que organiza aqui toda essa formação semanalmente. Berna? Oi, gente. Para mim é um prazer, desculpe aí o atraso, mas aqui a agenda é puxada. Vocês sabem que o congresso aqui não deixa espaço. Estou em Brasília, eu e Mário, nós estávamos aguardando aqui a situação do Glauber, né? Aproveito para dar um informe, né? Tivemos uma reunião de 2 horas de avaliação. Nós estamos vendo que o cenário mais provável é que eles não votem logo antes do recesso, porque devido à crise política que está colocada, né? Hoje o desastre que está o Congresso Nacional, esse escândalo que a população está se apropriando do que está acontecendo. Hoje, votar uma cassação do Glauber, que eles têm número para fazer, não conseguem porque a crise política é muito grande. Seria jogar a lei do bombeiro louco, né? Tentar apagar o fogo com gasolina. Então, nós estamos indo, inclusive, já essa semana daqui, né? Amanhã eu participo da reunião da bancada do partido e vamos acompanhar. Uma coisa muito importante para quem vai participar da mobilização do dia 10 agora, está sendo chamado mobilizações de rua, né, contra esse Congresso, contra o Centrão, contra o crescimento do fascismo no Brasil, né, contra as medidas por taxação das grandes fortunas, né? Ou seja, nós temos que participar desse dia e vincular, né, esse Congresso ao Congresso que quer caçar o Glauber, que foi quem levantou a bola das emendas, do orçamento secreto, né? Levantou a bola, fez greve de fome em relação a isso e deu visibilidade nacional para essa situação. Com toda a solidariedade dos partidos de esquerda que tiveram juntos lá na greve de fome. Então, para mim, é um enorme prazer estar aqui com Neiva Lazarotto, uma professora guerreira lá do Sul, tenho o prazer de militar com ela, e o nosso companheiro Charles, que é um exército dos químicos ali na região de Campinas, uns companheiros que têm uma compreensão política do seu papel enquanto classe trabalhadora organizada, que pensa na política, que pensa
nos processos mais gerais, é socialista, né? Então, é um sindicato que faz política, que se desenvolve, né, com propostas como livres e etc. Então, os dois são dois exemplos de militância para nós. Neiva é uma mulher incansável. A oposição dela, sabe, ele diz, Eras, eu for olhando a Neiva nas redes sociais, fico até cansada, né? Porque cada dia ela está num lugar, depois no outro, depois no outro, depois no outro. Então, é uma mulher muito ativa, muito guerreira e mobiliza a nossa classe contra aqueles que não querem mobilizar, né? Ela dirige hoje uma seção sindical de um sindicato. Esse sindicato é maior do que o meu. Então, não significa, e aparece muito mais que o próprio sindicato central. Para vocês terem uma ideia, a imprensa chama ela para dar entrevistas, porque ela que está mais por dentro dos debates políticos, etc. Já vi aqui que tem vários companheiros aqui, muito guerreiros, um prazer enorme, né? Está aqui a Lígia. Lígia fez um artigo, aconselho que leiam o artigo da Lígia, muito, cheio de dados, foi estudado, pesquisado para escrever esse artigo. Parabéns, Lígia, é um prazer enorme ter lido o teu material. Tá? Tá aqui Marli. Marli é uma guerreira também de professores, uma mulher também que estuda muito o que acontece com a educação. Então, Rodrigo, tá de parabéns, né, por manter esse canal com a gente, a formação. Já vi que tá o Jefferson ali também, mais outro professor guerreiro, né? O Carlos ali, nosso querido Carlos Roberto, que é na verdade, é o nosso guerreiro aí de todos os dias. É outro que, só de olhar nas redes sociais, eu já fico cansada. Querido Cacá, né? Não o Carlos Roberto. Mas o Jefferson também, né? Transformou um sindicato numa referência numa região. É isso que nós temos que fazer. Onde nós estamos, nós temos que dar o exemplo para os demais sindicatos, para os demais setores sociais, para o nosso povo, fazendo sindicalismo e política. Parabéns a todos nós e todos os que estão aqui a essa hora para a gente aprender. Um beijo grande. Muito obrigado, Berna, é isso mesmo. E, gente, nós estamos aqui em pessoas, o Guilherme está aqui também, olha, questão ambiental, né, ecossocialista, então, ou seja, né, nós estamos aqui em pessoas que lutam no dia a dia, né, está no plebiscito, está no Congresso, defendendo o Glauber, defendendo a categoria nas suas questões, né, das pautas das categorias, mas também nós, do Fortalecer, achamos muito importante, por isso tem tanta gente também do Fortalecer aqui, a questão da formação. Por isso tem a revista Linha Vermelha, por isso a gente tem o Instagram do Linha Vermelha, tem o debate que nós fazemos aqui de formação política, e vai ter mais, viu, gente? Vai ter agora a leitura feminista, que é com a Paula, que ela organizou, já teve o primeiro, né, que foi o Caliban e a Bruxa, um livro de 700 páginas, foi lida, e agora deixo depois o spoiler para ela, se ela estiver por aí, para falar sobre o próximo Rodrigo, que eu vou fazer agora. Feminismo antes para os de 90. Paula, Rodrigo, antes da Paula, me esqueci de dizer que a partir da semana passada nós começamos a publicar artigos no site da Linha Vermelha. Então, vai lá, te inscreve no site, divulga nossos artigos, que tem artigo muito bom do Ricardo Antunes, do Guilherme Prado, que está aqui, meu guerreiro, né? Tá aí, tem esse artigo fantástico da Lígia, tem artigo do professor Aldino, né? Agora sobre o Irã, viu, Rodrigo? Então, nós estamos com além da revista, né? Além do site, agora nós estamos com artigos semanais que estão sendo publicados nas redes sociais e no site. E Paulinha, né, vai reeditar, né, a leitura feminista. Então, eu deixo com ela aí, Rodrigo, a palavra. Eu não sei se ela está aqui na sala, eu acho que não. Está aqui, mas não sei que está nessa sala aqui. Gente, mas é isso. Vamos tocar, porque eu acho que tem bastante gente que está esperando aí para a próxima fala agora aqui, né? Mas é importante dizer para vocês, vai ter esse clube de leituras feministas, as mulheres aí, já fiquem ligados lá no grupo, porque é muito importante que vocês participem, tá? Vai ser o Feminismo para os 99%, é muito importante mesmo, foi um sucesso Caliban e a Bruxa, e agora
é isso, é a conjuntura, né, gente? A gente não pode deixar que ela passe como um cavalo selado. Se realmente está mudando, né, se a gente está vendo perspectivas, vamos se jogar para ela, né? Bom, vou passar agora, então, já direto, desculpa, Charles, sei que você tem um horário também, mas vou passar direto para o Charles e já vou fazer duas perguntas aqui, porque o Charles ele vai entrar na questão mais prática agora, né? Como que a gente vai para a rua, então, como que a gente participa desse plebiscito? E aí tem duas perguntas já, Charles, só você faz sua fala, mas já pode incorporar também. Deixa eu achar aqui. Ó, boa noite, tenho uma dúvida, Bruno. A votação não deve ser feita virtualmente? Vi uma mensagem em um grupo de WhatsApp falando isso, mas a cartilha no site do plebiscito não fala isso, mas também só cita a possibilidade de votação presencial, que é uma polêmica mesmo que está dando, os grupos que a gente participa também, né? O pessoal, é para fazer ou não é, né? Posso promover o plebiscito na frente do meu local de trabalho, horário do intervalo? É o André. Eu vou passar a bola aqui para o Charles faz a fala dele, e depois quem quiser se inscrever, levanta a mãozinha, tá, gente? Vai lá, Charles. Vamos lá, então, Rodrigo. Primeiro, boa noite, companheiros e companheiras. Eu sou o Charles, sou do Sindicato dos Químicos, acho que dispensa a apresentação. Depois dessa apresentação que a Berta fez, né, não tem muito o que a gente dizer, mas eu sou assessor de mobilização do Sindicato dos Químicos, ajudo a organizar as lutas e greves que a gente faz aqui na categoria, e também os movimentos sociais na RMC e aqui no entorno no estado de São Paulo, né? Ajudo também nas eleições da Intersindical, e esse sou eu, né? Além de militante do PSOL, militante do Fortalecer o PSOL, né? Que é a corrente que a gente se organiza, e esse sou eu. Queria agradecer ao Rodrigo pelo convite, ao Cacá pela articulação aí, né? Parabenizar o Rodrigo também por essa ferramenta de formação que foi criada e que se mantém, né? Acho que poucas organizações têm uma ferramenta como essa de formação semanalmente, e eu acho que menos ainda organizações têm uma ferramenta com tanta qualidade, né? Com pessoas dispostas. Hoje nós estamos aqui com mais de 40 pessoas, né, numa segunda-feira de frio, e disposta a gente estar ouvindo e se formando para a gente organizar a classe trabalhadora. Então, é isso. Também quero agradecer aos sindicatos químicos, que se não fosse os sindicatos químicos hoje eu não estaria aqui, né, que quem realmente onde eu milito de fato, né, os sindicatos químicos, que me proporcionou poder participar da formação do curso de formadores, né, e hoje está aqui. Então, para a gente começar esse debate, essa apresentação de como, né, acho que algumas coisas a gente precisa entender, assim, o que é um plebiscito, né? O plebiscito, ele surgiu na Grécia Antiga, e ele era uma consulta feita aos plebeus sobre algum tema importante, né, de grande relevância, seja político ou social na época, né? Então, por isso, plebiscito, né? Plebiscito, plebiscitus, plebiscitum, né? Que vem tudo da consulta aos plebeus. E, basicamente, ele é formado por uma pergunta com duas respostas, sim ou não, que é o que a gente tem aqui hoje, nacionalmente, né? Para entrar nessa questão já do plebiscito contra a escala 6x1, que são as duas perguntas que a gente tem. Você é a favor da redução da jornada sem redução de salário e do fim da escala 6x1? Sim ou não? E a segunda, que você é a favor de que quem ganha mais de 50 mil por mês pague imposto de renda para quem recebe mais, para quem recebe até 5 mil por mês não paga imposto? Sim ou não, né? Então, o plebiscito basicamente é isso. Hoje, nesse plebiscito nacional, as duas perguntas oficiais são essas, mas alguns estados, por exemplo, foi aberta a possibilidade de fazer uma terceira pergunta com um tema relevante que esteja acontecendo no estado. Por exemplo, no Amazonas,
se eu não me engano, eles vão incluir a pergunta que fala sobre a questão da exploração de petróleo lá na Amazônia, né? Então, que é um tema tão importante que acho que deve ser levado. No estado de São Paulo, foi optado por ter somente essas duas perguntas oficiais, né? Então, é isso. Para a gente, acho que principalmente para fortalecer, inclusive eu falei isso na reunião, na plenária de formação que teve da Intersindical, que para a gente, esse momento do plebiscito, como a Neiva também disse, que é um momento que é importante para a gente se organizar, ir para as ruas, né, e ganhar corações e mentes, disputar as ruas com a extrema-direita, para a nossa organização, não é só um espaço que a gente vai disputar, porque a gente está pensando no ano eleitoral de 2026, né? Mas para a gente é um espaço onde a gente tem que estar no dia a dia, né? Conversando a população, organizando, promovendo debates para que a gente tenha uma população organizada e que não aconteça, por exemplo, que a gente está há 1 ano e meio das eleições, por exemplo, e a gente não saber, por exemplo, tá desse jeito que está. Né? Então, porque a gente não usa só para isso, mas que o plebiscito ele precisa ser essa ferramenta para a gente ir para a rua, discutir, fazer política, colocar os nossos posicionamentos e ganhar a população. Né? Aí, para a gente entrar um pouco mais nas questões práticas, né, de organização do plebiscito, então, só para a gente ir ganhando tempo também, o plebiscito ele vai acontecer, já está acontecendo, né, começou no dia 1º de julho e vai até o dia 7 de setembro, né, e a gente está dando prioridade, acho que até já para responder a primeira pergunta aqui, ele vai acontecer de 2 formas. A primeira é que os meses de julho e o mês de agosto, a gente vai fazer ele de forma presencial, né, física, que é esse momento mesmo da gente ir para a rua, fazer o corpo a corpo, discutir com a população, expor as nossas ideias, né, e ali colher o voto físico, porque senão a gente faz só na internet, as pessoas entram lá, a gente não discute com ninguém, a gente não apresenta proposta, não convence ou, né, não cria o debate. Então, o que foi criado, a proposta inicial era que os 2 primeiros meses, de julho e agosto, o plebiscito acontecesse somente de forma presencial. E no mês de setembro, nos 7 dias de setembro, iria disponibilizar um link para que a população pudesse votar de onde estivesse, inclusive fora do país. Mas, de alguma forma, o link foi vazado antes, né? E aí a gente não tem um controle. Mas a nossa orientação é que a gente dê preferência para fazer a votação virtual, porque senão é isso, a gente perde o sentido, né? Que é ir para a rua, conversar com as pessoas e aí a gente não vai atingir um objetivo, né? Porque a gente pode ter aí uma votação expressiva ou não, né? Mas o mais importante é a gente convencer as pessoas disso que a gente está propondo, né? Que é o fim da escala e a taxação dos grandes salários, a taxação dos grandes salários e também a redução do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. E é um momento importante para a gente ir para a rua, não podemos perder esse momento. Se a gente deixa isso só na internet, a gente já perdeu uma parte muito importante do que é o plebiscito, né? Então, só algumas coisas que foram passadas aqui. Os materiais de divulgação já estão prontos, depois eu posso disponibilizar o link do Drive com todos os materiais para que vocês baixem, imprimam as cédulas, as listas, né, cartazes, então tem tudo pronto. Tem uma orientação da Nacional que os materiais de divulgação, eles podem conter
a identidade visual das organizações, né, que estão promovendo ali o debate, o plebiscito, mais a lista de votação e as cédulas que sigam o padrão original, né, padrão oficial do plebiscito, da direção nacional. Essa é uma orientação, não precisa seguir, tem várias organizações, a gente tem rumores de que a CUT vai fazer um material próprio com o logo da CUT, a Intersindical está discutindo isso, nós aqui nos Químicos Campinas, nós vamos fazer a lista de votação com a nossa identidade também, acho que não impede, né, é mais uma orientação. Né? Então, sobre o material, é isso. A questão da comunicação, acho que essa parte é bastante importante, que é a divulgação, né? A direção nacional tomou uma decisão de que tudo que for divulgado e todos os pedidos de collab, não vai passar por nenhum filtro, né? Então, chegou lá um pedido de collab do sindicato da Neiva, de uma atividade que eles estão fazendo lá no centro de Porto Alegre. Já vai passar direto. A Berna, por exemplo, está lá fazendo uma coleta de voto um dia, fez um store, marcou a página do Plebiscito Nacional, eles vão fazer a repostagem. Né? Então, esse momento é importante para a gente ganhar mesmo as redes, né? Não só das ruas, mas nas redes também. Então, tudo que fizer, se quiser mandar para eles também, para eles postarem, pode mandar, mas se for postar, pede collab, faz a marca, que eles vão repostar e tudo, né? No dia 30/7, às 19 horas, haverá uma reunião virtual com todos os comunicadores. Então, quem é da área da comunicação, se tem alguém aí que é das organizações que é da comunicação, indica para participar dessa reunião, né? Então, é muito importante para a gente também ganhar as redes, né? A votação eu já falei que vai ser presencial até de julho e agosto, né? Em setembro vai abrir a votação virtual. Tem uma questão das urnas, que é o cadastro. Todas as urnas, elas têm que ser cadastradas. Tem um link, eu vou disponibilizar o link depois, e aí cada um entra no link e cadastra a urna. E tem uma orientação que toda semana, uma vez por semana, é para fazer a contagem desses votos e entrar no mesmo link que fez o cadastro da urna e colocar o resultado para a gente já ir tendo uma parcial de como está sendo o plebiscito, né? Como está votando. Esses dias eu vi que teve alguém que colocou assim, em uma semana tal organização já atingiu mais de 20 mil assinaturas, né? Então, acho que é muito importante a gente ir divulgando isso, vai dando credibilidade também para o plebiscito, as pessoas vão vendo que outras pessoas estão votando e que está sendo positivo, bem organizado, então é importante a gente fazer isso. E não quer dizer também que, por exemplo, passou a semana, não conseguiu, vamos fazer a cada 15 dias, uma vez por mês, mas de tempo em tempo a orientação é que faça esse repasse para a direção nacional para a gente ir contabilizando, né? Aí também a direção nacional vai disponibilizar durante os meses de julho e de agosto alguns dias de intensificação da votação, né, para que fazer mutirões. Então, no Brasil inteiro, por exemplo, dia 10 de julho vai ser o dia que nós vamos fazer um mutirão de coleta de votos, né? Então, vai ser anunciado e vai intensificar para poder indo dando gás aí para o plebiscito, né? O mês de julho também vai ser um mês de termômetro, né, para ver como é que está, se precisa fazer um ajuste, como é que foi, o que está sendo bom, o que está dando errado, né, para no mês de agosto, de fato, eliminar a maioria dos problemas, né, e poder ajustar e
correr de forma mais tranquila possível, né? Eu acho que é isso. Aí tem a outra pergunta aqui, né? É aonde fazer. Gente, aonde vocês estiverem. Por exemplo, foi no churrasco, leva a urna, leva a lista, né? Colhe o voto ali dos amigos, coloca na urna. Foi almoço com a família. Tá tendo agora esses meses de julho, é mês de festa julina. Vai ter as festas. Leva a urna, assembleia de sindicato, qualquer coisa, velório, né? Aniversário de criança, aonde tiver gente, pode fazer. Perguntou aqui, na hora do almoço? Pode, né? Claro. A única orientação é que, como isso é algo contra os patrões, né? Tomar muito cuidado para não se expor na frente dos patrões, até para não sofrer represálias e acabar perdendo o emprego, né? Mas, sim, é livre. Onde tiver gente, feira, festa, qualquer lugar pode fazer. A única orientação é realmente cadastrar a urna, né? Eu conversei hoje com o Matheus, conversei também com o Jefferson, estava tendo algumas questões sobre o cadastro da urna, né? Porque, por exemplo, aqui nos Químicos nós vamos abrir umas 10 urnas, mais ou menos, só que o cadastro é feito em nome da pessoa física. E aí surge a dúvida, por exemplo, eu posso fazer um cadastro para mim, em meu nome, e abrir 10 urnas do Sindicato dos Químicos, por exemplo? Hoje, no formato que está o link, não, né? Aí eu perguntei para o Matheus, ele disse assim, ó, há a possibilidade, mas eu ainda não sei como faz. Amanhã a gente vai tratar desse assunto numa reunião da coordenação nacional. Então, assim que a gente tiver essas informações de como abrir para mais uma organização abrir várias urnas, a gente vai repassando, né? Então, assim, hoje eu abri uma que a gente vai começar amanhã aqui em Campinas, no centro da cidade, né? E todos os dias nós vamos estar com uma banca lá colhendo votos, então essa urna está aberta. E se porventura a gente precisar abrir em outro lugar, a gente vai usar a mesma urna, e aí conforme as coisas forem se acertando, a gente vai ajustando por aqui também. Eu acho que é isso. Quanto tempo foi, Tomazinho? Foram 20, 26, 25 e alguma coisa. Nossa, falei demais. Então, acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, a gente tira aí na hora das intervenções, né? Quero mais uma vez agradecer o espaço, parabenizar, né? E estamos aí à disposição para poder ajudar no que for possível. Valeu, Charles. Muito obrigado mesmo. Pessoal, para se inscrever, ergue a mãozinha ali. Tá, tem o Bruno aqui, ele fala aqui no chat, mas se o voto for digital no QR Code, após a conversa, né? Aí é tranquilo, Bruno, mas se está ali mesmo, já põe na urna. É que a ideia de fazer essa questão... Passou uma faldinha aqui. A ideia de fazer essa questão de ir para a rua mesmo é mobilizar, é conversar com as pessoas, né? A Neiva até ela deu o exemplo lá da ALCA, foi a primeira que eu participei, né? O primeiro plebiscito que eu participei. E a gente ia para a porta da igreja, né? Esperava a missa terminar e o pessoal parava lá, ia pegar a voto, ia na frente do supermercado, põe uma caixinha de som. Então, a ideia é mobilizar, tanto a gente se colocar em movimento novamente, como a gente atrair pessoas, a gente poder conversar, para a gente poder resgatar, porque essa relação, né, que o Charles falou, é muito importante, dessa questão das redes. A gente vai ter o Instagram, e acho que inclusive que as centrais, que os sindicatos deveriam impulsionar, fazer tráfego pago, infelizmente tem que pagar para eles, mas eu acho que ajuda muito a divulgar, fazer chegar mais pessoas, né, e essa combinação das redes com as ruas. Pessoal, então vamos lá. Aí a Maria Rita falou do site, estava ruim, mas o Carlos já avisou ali qual que era o site correto, já colocou o link. Ó, eu vou ler as perguntas depois, antes de passar a bola para o Charles, que tem aqui já várias no chat. Então, eu vou passar para as inscrições primeiro, daí depois eu leio antes de passar de volta para o Carlos. Jefferson e depois Nayara. Boa noite a todos. Bom, primeiro, parabenizar mais uma vez, Rodrigo, sensacional, muito boa.
essa sua iniciativa de fazer formação, de discutir, a gente precisa disso mesmo, mantém a gente mobilizado, e a mobilização é fundamental. Eu acho que essa ideia do plebiscito, ela veio, sim, caiu como uma luva, né? Foi, acho que talvez não deveria ser só esse, mas tornou um motivo para que nós fôssemos às ruas, né? E isso deu um ânimo novo aí para a nossa militância. A gente está vendo aí as pessoas se mobilizarem e matando a saudade, né, do contato com as pessoas, poder falar, fazer militância, a questão do convencimento e conversa e tal. E isso é muito bacana, tá? Uma coisa que eu gostaria de tocar no assunto com relação ao que a Neiva ela falou com relação aí à questão do Glauber, né? É uma pena que nesse plebiscito não tem essa pergunta incutida ali, né? Que é, você é a favor ou não, né, do orçamento secreto? Seria perfeito isso, para a gente sentir um pouquinho a respeito e poder explicar para as pessoas, porque tem muita gente que ainda não sabe o que é esse orçamento secreto. Mas uma coisa bem interessante que, com relação ao Glauber, o Glauber é a primeira vítima do orçamento secreto, né? Depois do povo, o Glauber é a primeira vítima oficial, declarada ali, registrada, né? Se for caçado, eu acho que isso é um embate interessante de dizer, falando, olha, o orçamento secreto ele é perigoso, já está fazendo a primeira vítima. A primeira pessoa que está sendo vitimada pelo orçamento secreto é o Glauber porque denunciou. Então, talvez essa discussão nas redes também, poder fazer essa pressão é importante, tá? Uma outra coisa com relação ao que o Charles falou, a gente discutiu isso um pouco a respeito. A gente está abrindo aqui 4 urnas aqui no interior, né? E ficou essa ideia de que, olha, possa abrir mais de uma urna num único cadastro, e aí a gente conversou antes, ficou nessa dúvida, e ele me traz essa resposta aqui agora, dizendo que, né, isso está sendo averiguado. Mas é importante saber isso, se pode. Outra coisa que é importante é que a urna, embora ela tenha sido registrada, e o Charles deixou isso na fala dele, não importa, né? Eu lembro que alguns companheiros aqui no interior estavam com a preocupação de que, olha, onde que a gente pode cadastrar essa urna? Tem que ser um sindicato, tem que ser um lugar que... Não importa, cadastra na sua casa, cadastra numa praça, não importa onde você vai cadastrar, tá? Só coloca nas suas redes que, olha, tal dia eu vou estar lá naquele lugar, e o resto você pode transformar ela numa urna itinerante, que é o que a gente está planejando fazer aqui no interior. Está cadastrada no sindicato, mas no final de semana, quando a gente souber que está tendo algum evento, nós vamos levar a urna conosco, né? Para poder tirar voto. Então, essas duas questões que o Charles acabou abordando, que é mais de uma urna num único cadastro, no momento não pode, né? A gente está cadastrando as urnas, cada um em um cadastro, né? Um cadastro diferente, para a gente poder fazer essa luta. E é isso. Parabéns, né, a todos. Outra coisa que eu esqueça. Como eu trabalho, quando a gente está atuando muito como movimento sindical e sindicato de servidores, eu me lembro quando a gente chegou para tentar conversar com os companheiros do sindicato a respeito de deixar a urna ali, o pessoal ficou meio assim, porque falar escala 6x1, servidor não passa muito por isso, mas então a gente inverteu a lógica e a gente traz o orçamento, traz a redução de imposto de renda, que é o que bate pesado no servidor hoje. Então, falou, você servidor, é interessante, né, que você que ganha até 5 salários mínimos não pague imposto de renda, então isso pegou eles. Então, a gente conseguiu ganhar os servidores, está fazendo essa discussão na nossa base com relação ao imposto de renda. E é claro que, né, quando a gente toca no assunto da escala 6x1, por mais que ele não tenha essa prática, mas ele tem alguém da família. Então, tem um pai, tem uma tia, tem um senhor religioso que apareceu esses dias lá e foi contra. Ele falou, olha, imagina uma pessoa que trabalha no mercado e que ele seja um religioso. Quando que ele vai na igreja? Né? Porque não tem tempo, ele trabalha de segunda a domingo e quem escolhe a folga é o patrão. Então, às vezes, nem coincide. Aí o cara ficou pensando, falou, é verdade, eu conheço um amigo meu que trabalha na farmácia e que ele nunca consegue ir na igreja porque ele tem que trabalhar. Então, a gente acaba convencendo as pessoas. Então, importante a gente poder fazer essa formação e trocar essas ideias. Era isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Jefferson. Vou passar aqui para a Nayara e depois para o Carlos Roberto. Vai lá, Nayara. Boa noite, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer. Muito obrigada aí pelas informações. Sempre muito importante as formações aqui que vocês organizam. Eu sou a Nayara, aqui do PSOL de Bauru. Estou na presidência do partido. Eu fiz o registro de uma urna e acabei fazendo no meu nome mesmo, porque pediam lá um nome, né, físico, enfim, gênero, outras informações, então acabei fazendo no meu nome, mas coloquei lá que a entidade é o PSOL, Bauru, né? Então tinha essa opção lá, então que bom que eu não fiz a coisa errada. Deu certo.
registrei a urna e automaticamente gerou um link para uma urna virtual, né? E aí, no primeiro momento, eu disponibilizei no grupo de filiados do partido, alguns conseguiram fazer a votação, né, registrar o voto, beleza. Eu vi que no site tem o modelo da cédula impressa para a gente fazer a impressão. E tem também uma lista de presença, né? Então, o que eu queria saber, a pessoa faz o voto impresso e coloca na urna e também assina essa lista de presença? É isso, brigadão. Beleza, Nayara, obrigado você. Eu vou passar já aqui para o Charles para responder essas perguntas aí. Vou ler algumas aqui também, que está no chat, tá, gente? Enfatizar, né, esse caráter pedagógico que o Jefferson coloca. Imagina se tivesse a pergunta do orçamento secreto, né, num momento como esse. É que a elaboração do plebiscito estava lá atrás, a conjuntura agora avançou, né? Seria muito pedagógico, a gente iria mostrar para muita gente o que está acontecendo no Congresso Nacional, né? Bom, vamos lá, então. Quem já votou? Mais algumas perguntas aí para você, Charles, além dessas que foram feitas aí no debate, tá? Quem já votou usando o link? Está valendo? Né? Uma pergunta da Maria da Glória. A Laís perguntou uma dúvida, pode a votação duplicar? Né? Já falou. Elizabeth, qual é o objetivo do plebiscito? O que vão fazer com o resultado? Desculpem se já falaram sobre isso, só pude chegar agora. Tá? E daí o Pedro fala um negócio interessante, aqui em Santos, com a vereadora Débora Camilo, temos um projeto que proíbe a escala 6x1 nos contratos da prefeitura, abrange grande parte dos servidores terceirizados da prefeitura, é uma opção a nível municipal, acho que é importante a gente passar para as câmaras de vereadoras, vereadores, olha, tem essa proposta de projeto aqui, se não querem apresentar, tanto do pessoal como de outros partidos também, né? Porque pode ser que a gente consiga que seja apresentado. Bom, vou passar aqui não só para o Charles, mas para a Neiva também, né? Vocês dois aí fazem cada um pouquinho de tudo que foi falado. Depois tem o Cláudio Timóteo e tem mais o Carlos, também está escrito, e a Lígia. Vai lá, quem começa primeiro, a Neiva ou o Charles? Vou deixar para o Charles, depois eu quero dizer duas coisas, mas vou ver que ele responde aí o que ele não posso. Então vai lá, Charles. Então vamos lá, ó. Primeiro aqui é sobre a votação virtual, né? Quem já votou tá valendo. Então, gente, assim, ó, algumas coisas que eu passei aqui são orientações. Então, por exemplo, essa questão da votação virtual, infelizmente o link vazou antes, né? Então, nós não vamos perder voto. Se a pessoa consegue votar virtual, quer votar virtual, não vamos perder o voto da pessoa. Então, vem aqui e vota. Tem o QR Code, né? Quando abre a urna, quando cadastra a urna, gera um QR Code, faz a votação por ali também, não tem problema. Todos os votos serão válidos, né? Os votos que foram feitos pelo link tá tranquilo. Não vamos perder nenhum voto. Uma coisa que o Jefferson fala que é bastante importante é essa questão, muitas vezes a pessoa não faz a votação, não faz essa jornada, mas tem alguém que faz, né? Então, a questão do plebiscito também é uma questão solidária, né? Não vamos fazer só porque eu não faço essa jornada, mas cada pessoa tem uma, duas, três pessoas na família, um amigo que faz essa escala e que não tem vida, e muitas das vezes a própria pessoa que está numa escala minimamente decente deixa de ter convívio com alguém por causa dessa maldita escala 6x2, né? A votação pode duplicar? Pode, né? A gente não consegue ter esse controle porque é um plebiscito popular, né? Mas eu acho que está valendo e ajuda também, né? Muitas das vezes as pessoas não vão fazer isso por sacanagem. Às vezes são pessoas de pouco conhecimento, às vezes esqueceu, votou aqui, ou às vezes está passando em algum lugar, as pessoas insistem para votar, e aí a gente não tem. Mas isso, pela experiência dos outros plebiscitos, é muito pouco, né? É insignificante, então a gente nem leva isso em consideração. A outra pergunta é o que será feito com a votação, né? A gente,
inclusive, só para ter uma referência, a Neiva falou da questão do plebiscito da ALCA, teve 10 milhões de assinatura, 98,33% foram a favor, foram contra que o Brasil assinasse o acordo da ALCA, né? E essa votação fez com que o Fernando Henrique não assinasse, na época, o acordo da ALCA, né? Foi uma pressão popular. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse resultado e vamos apresentar para o Congresso. Olha, a população não quer mais trabalhar nessa escala de 6 por 1. A população precisa ter vida. A população está dizendo aqui para vocês, olha, nós queremos a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Nós queremos que o andar de cima pague a conta, né? Então, o plebiscito, ele é uma forma de pressionar os deputados, os senadores, o próprio governo a tomar essas medidas, né? Como eu falei, é uma consulta e que muitas das vezes os parlamentares, executivos que têm bom senso vão levar em consideração. Acho que é isso, não sei se respondeu, mas qualquer coisa a gente volta também. Beleza, Charles? Neiva? Posso completar algumas coisas aqui? Pode, claro. Então, isso que o Charles diz, o objetivo do plebiscito, inclusive nos materiais, tá? Tem ali as fases, que era a fase da organização, a fase da coleta dos votos, né? E a última fase é isso que o Charles falou, a entrega dos resultados ao presidente Lula, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, que se conversou até agora, de coletar os votos até 7 de setembro. Aqueles outros plebiscitos, o da ALCA e o da dívida, eles foram realizados somente na Semana da Pátria. E veja bem que um alcançou 5 milhões de votos e o outro alcançou 10 milhões de votos. É verdade que a gente ainda estava na conjuntura saindo do ascenso e tudo mais, o início do enfrentamento ao neoliberalismo. Agora a gente está na defensiva, com o avanço da extrema-direita. Mas a meta é 15 milhões, não bilhões, 15 milhões de votos no Brasil. 15 milhões. Se acha factível. O que vai ser feito também quando chegar lá em setembro? E por isso que a ideia é, toda semana, a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês, cada urna vai informar, vai escanear a lista dos votantes. Eu não estou com a lista dos votantes, mas a lista, companheiros, está ali nos materiais, o Charles vai passar o link, a gente faz circular o link, consta o nome, o WhatsApp da pessoa, tá? Que são formas de ter contato, formar cadastro de contato, tá? Por isso que é importante ter impresso para a gente também ficar, não enviar apenas para quem coordena nacionalmente, mas todos os nossos trabalhos, nosso sindicato, a gente também ter, escaneia e manda, tá? O RG ou CPF e a assinatura. Algumas pessoas, a experiência de ontem, que a gente fez no parque, né, na Redenção aqui, algumas pessoas não quiseram fornecer o RG ou CPF, outras pessoas não quiseram fornecer o WhatsApp, entende? Não tem como obrigar, mas a gente tenta pedir para as pessoas. E aí a gente oferece a cédula. Tem um modelo de cédula, tá? Olha aqui o modelito de cédula, também vai estar nos links que o Charles vai disponibilizar, a gente vai compartilhar com todo mundo. Sindicatos, centrais, imprime e toca. Então, primeiro a pessoa assina a lista de votante, né? Em cima da listinha, eu esqueci de trazer para casa uma junto comigo, vai o número da urna, o código da urna, que quando a pessoa vai se cadastrar, vai receber, como a companheira falou ali, um QR Code, né? E tem um número da urna, e aí vai qual é a cidade e qual é o estado. E aí tem linhas para as pessoas preencherem esses dados que eu falei. Aí a pessoa preencheu a lista, você entrega a cédula, tá? Ela vota e coloca na urna. Pode ser urna de papel, essas de arquivo, tá? Ontem nós levamos, olha aqui, vou botar aqui a imagem, né? A urninha aqui, lá na Redenção,
Mete a urna embaixo do braço, mete a urna na sacola. Então, já responde a isso que o André perguntava também, meu colega aqui. Posso abrir uma urna no recreio, no intervalo, lá do lado de fora? Nas escolas, companheiros, nós vamos tentar abrir urna no máximo de escola dentro das escolas, tá, André? Tá o André aqui, tá o Felipe, tá a Marli, tá a Tânia. Óbvio que os governos estão linha dura, como o Charles falou, ou o Jefferson, não me lembro quem falou, que os patrões talvez, né, pressionem. Aqui no estado, os camaradas dos metalúrgicos já estão colocando urna dentro das empresas, né, comerciários também, então tem que ir tentando. Onde não dá para levar para dentro, acho que os químicos lá também, né, se eu não me engano, ele falou, onde não dá para botar lá dentro, a gente bota do lado de fora, pega o trabalhador lá, pega o pessoal lá. Mas o objetivo nosso aqui do Rio Grande do Sul, no CEPERS, nosso núcleo, viu, André? E a gente vai se falando, é tentar botar uma urna dentro, que professores, que funcionários, que estudantes façam a discussão e votem. Esse é o objetivo, né? Nossa, deixa eu ver se a gente deixou de comentar todos. Então, são esses os objetivos. Maravilha saber essa iniciativa da Débora, de ter o PL da redução da escala 6x1, né? Proibir a escala 6x1 para os terceirizados. Acho que respondemos aí a primeira leva aí. Muito bom, obrigado, gente. Vou passar direto já. O Cláudio Timóteo estava inscrito, mas ele caiu, eu acho, porque caiu a mãozinha. Qualquer coisa, ergue de novo, tá? Vou passar para o Carlos Roberto e depois para a Lígia. Já se prepara. Vai lá. Valeu, camarada Rodrigo. Quero parabenizar você pelos cursos, não só esse, como todos os cursos que a gente tem realizado aí às terça-feira. Parabenizar a companheira Neiva, o companheiro Charles aí, pelo curso que é fundamental para a gente, né? Nós já estamos no momento de coleta dos votos, mas também está surgindo vários cursos sobre o jornada de trabalho, né, sobre essa questão da escala 6x1, que é um verdadeiro escravidão, né, principalmente para os jovens, né? Os jovens que estão hoje no mercado de trabalho estão nessa escala 6x1, que não tem tempo para nada, né? Tem tempo para ir para o cinema, para um teatro, passear e vive só trabalhando nessa escala aí, que é uma escravidão. Eu vou pegar algumas informações aqui, o Charles passou várias informações, a Neiva também, que eu tinha anotado aqui, para a gente ter uma ideia da questão da coleta do voto. Exemplo, ontem nós tivemos aqui acompanhando o PED, né, que é uma votação interna do PT, da Organização do Partido dos Trabalhadores, e conseguimos, estava eu, o companheiro Negreiro, que também está inscrito aí, e o companheiro, tivemos lá com outros movimentos e conseguimos pegar mais de 1.000 votos, né? Então o pessoal vinha para votar na chapa do PT e acabava votando na saída da escola na questão do plebiscito. Então, como o Charles colocou, é muito importante, aonde tiver evento, show, né? É importante a gente estar colocando as nossas urnas nas feiras livres, né? Principalmente na periferia, né? A gente vai estar registrando uma urna do Sindicato dos Autônomos, que a gente está construindo também, para dialogar com os trabalhadores autônomos. Esse sindicato já nasce aí filiado à Intersindical, que é a nossa central, e vamos estar registrando e vamos estar dialogando com os camelô a importância aí do plebiscito popular, né? É uma urna itinerante, que a gente vai ficar em várias cidades aqui, em Carapicuíba, Osasco, Barueri, que são cidade próxima aqui de São Paulo, e também vamos para a periferia, né, nas feiras, dialogar com a população, né, a importância do plebiscito. E como o Charles colocou bem aí, é simples, né, só vou repetir aqui o que o Charles passou aqui, a companheira Neiva, é simples, entrar, pedir para o registro da urna, né, vai gerar um QR Code dessa urna. E por que vai gerar um QR Code? Porque todas as urnas, a coordenação vai saber de onde os votos estão caindo, né? Isso é fundamental. Por isso que o Charles falou, é importante a gente fazer a apuração por semana, se não der a cada 15 dias, tal, mas a importância é para a coordenação saber de onde está vindo os votos, aonde nós vamos ter que jogar peso, né?
Então, exemplo, a urna nossa, a gente vai registrar 5 cidades e a gente vai estar perto das estações, nas feiras. Então, quando começar a cair os votos, eles vão saber de onde está vindo esses votos. Então, isso é fundamental. A outra questão que eu estava conversando com o Matheus, que é o nosso companheiro da coordenação da Direção Nacional da Intersindical, que está na coordenação também, sobre a questão de também poder pegar voto pelo tablet, pelo próprio celular, que é através do QR Code. Exemplo, tem algumas escolas aqui em São Paulo que, através do governador Tarcísio, não conseguem entrar com urna, né? Entrar com urna, com a mesa, né? Todo aquele processo de eleição, como se fosse uma eleição. Então, os militantes estão entrando com tablet, então fica muito mais fácil lá, entra com o tablet, QR Code, a pessoa conversa e vota. É um jeito também de fazer, até mesmo o companheiro que perguntou, eu posso fazer na hora do almoço, numa empresa, tal, o Charles já explicou, né, tem esse risco, né, não podemos dar mole, senão o patrão põe para fora, pune, né, dá advertência, todas as coisas. Então, mas com o celularzinho você conversa com o companheiro, tal, no pé da fábrica, né, ali no pé da máquina, e vota ali no celular, no QR Code. Então tem várias questões que a gente pode estar colhendo esses votos. E a outra questão fundamental, quando a gente for para a praça, for para as feiras, a gente está tirando foto, né? Tirando foto, as pessoas votando ali, fazendo um pequeno vídeo, né? Estou aqui na periferia, coletando os votos, assim, e marcar o hashtag do plebiscito. Então, sobe para suas redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, né? O X, e marca o hashtag do plebiscito, né? Porque isso vai gerar a movimentação aí da nossa campanha, né? Vai subir o hashtag aí do plebiscito. Então é fundamental registrar tudo, tirar foto, fazer vídeo e marcar o hashtag do plebiscito. Depois a gente coloca aqui também no chart aí. Eu acho que é isso. O Charles aí e a companheira Neve deu bastante conta aí de muita informação, né? Então é isso. Fico por aqui. E vamos para a rua, vamos fazer um grande plebiscito. Com certeza, todas as reuniões que a gente está indo aí, o pessoal já fala mais de 10 milhões, então a conjuntura está difícil para nós, né? Porque da ALCA a gente conseguiu 10 milhões, era uma outra conjuntura que a gente está vivendo agora tá complicado, mas com vontade e muita dedicação a gente vai conseguir superar esses 10 milhões. E eu quero terminar aqui aonde eu estou defendendo. Né? Não sei o que o pessoal está pensando. A organização ainda não definiu como vai ser entregue essa consulta lá em Brasília, né? Como foi colocado aí para o governo Lula, o governo federal, o Congresso, né? Mas eu estou defendendo assim, nós temos que fazer uma grande caravana para Brasília nesse dia. Uma grande. Nós temos que pensar nos 100 mil pessoas para tomar as ruas de Brasília. Eu fui na reunião do Povo Sem Medo aqui da minha região, Brasil Popular, o pessoal, é isso, vamos articular, sabemos que nós não temos muito dinheiro, as centrais, sindicato, mas temos que custear isso, né? Já fizemos, já colocamos 100 mil pessoas em Brasília, né? Teve a marcha do Sem Terra, que os trabalhadores sem terra foi marchando, e depois nós se encontramos com eles lá, foi mais de 100 mil, tivemos lá também 100 mil pessoas batendo de frente com o golpista Michel Temer, que tentou retirar aí os direitos dos trabalhadores, teve conflito lá, mas conseguimos levar muita gente. Esse é o grande desafio, né? E todo lugar, toda reunião que eu vou, eu já falo, olha, temos que fazer uma grande caravana, o Brasil inteiro levando as suas caravanas, e vamos tomar as ruas de Brasília para levar o resultado desse plebiscito. Valeu? Abraço. Muito bom, Cacá. Argumentos nós temos de sobra, né? Direitos também, para lutar, nós temos de sobra. Com essa bandalheira do Congresso, agora a gente se jogar nas ruas nessa etapa inicial, convencer o povo, ampliar, e quem sabe mesmo uma marcha a Brasília, para a gente retomar aí as ruas nessa conjuntura tão difícil, e aí a gente, quem sabe,
começar a pautar de novo, né, através da pauta da nossa classe. Vou passar para a Lígia e depois Osmar Negreiros. Vai lá, Lígia. Boa noite a todos. Neiva, Charles, obrigada pelas ponderações, foram muito relevantes, muito importantes. E eu espero contribuir um pouquinho aqui para o nosso debate. Eu percebo que as falas até então, elas se organizam em torno da operacionalidade do plebiscito, que é extremamente importante. Mas o Jefferson, ele trouxe uma questão que eu, como professora, tenho um certo cuidado e penso como organizar, que é a questão das narrativas. Porque a gente não consegue apresentar os argumentos em relação ao fim da escala 6x1 e a questão da taxação das grandes fortunas, e até mesmo do orçamento secreto, para todo mundo da mesma forma, né? Visto que cada qual se apropria da realidade de acordo, né, com o andar da sua consciência de classe ou da falta da mesma. E eu, no métier da educação, e vendo que tem muitas ações, né, organizadas ao redor das escolas e dos estudantes, refleti um pouco em como construir uma narrativa que alcançasse esse estudante, tanto estudante de ensino médio, como aquele que está na universidade. E entendo que uma forma bem eficaz é a gente desconstruir, e acho que é aqui que fica a minha contribuição, desconstruir a narrativa burguesa, liberal, acerca da juventude hoje. Nós sabemos que existe uma juventude periférica, que está em trabalhos precarizados, né, na uberização, porém é uma juventude que, aí eu abro aspas, dentro do discurso da direita, do discurso da extrema-direita, é uma juventude preguiçosa, é uma juventude Nutella, né? É uma juventude que não para emprego nenhum, que não tem coragem. Então, é a partir dessa premissa que eu acho que a gente consegue ganhar essa juventude, dar um salto de qualidade na compreensão dela em relação à exploração, né, trabalho versus capital. Porque, veja bem, qual que eu acho que é a nossa narrativa? É mostrar que não é uma juventude que não aguenta. Na realidade, é uma juventude que percebeu a farsa. Então, não se trata de frescura, não se trata de pouca resistência, mesmo porque é uma juventude que precisa trabalhar. Mas trata-se de uma reação individualizada a partir de uma materialidade do capitalismo que quebrou o pacto. Porque aquela promessa que o capitalismo tinha para a juventude, que é estude, trabalho duro, né, você vai ter uma vida digna, não se sustenta mais, né, nem de forma fenomênica. Por quê? Porque agora a juventude percebe que a escala 6x1, né, que a uberização, né, que as dívidas não trazem bem-estar, né, não se converte bem-estar. Pelo contrário, né, traz uma sobrevivência precária. E rejeitar isso não é porque é uma geração Nutella. Rejeita-se isso não por fraqueza, mas porque é uma recusa irracional, né, uma recusa individual a esse contrato fraudulento que o mundo do trabalho capitalista tem para a nossa juventude. Então, eu entendo que o que a gente precisa mostrar na narrativa com essa juventude essa complexidade, né? Tirar dessa questão instintiva, quando o jovem, né, larga o emprego, né, quando ele vai chorar no banheiro, porque eu tenho diversas alunas que estão naqueles telemarketings da vida, muitas alunas que estão nos telemarketings, e é um assédio moral assim absurdo, que elas largam o telefone e vão chorar no banheiro. Então, o que elas estão dizendo quando elas largam o emprego? A minha vida não vale mais do que o seu lucro.
Então, a gente tem que tirar desse discurso individualista e mostrar que a prática mercantilizada das relações trabalhistas. E com isso a gente consegue mostrar para eles que, na realidade, o que eles estão fazendo é uma pré-política, né? Pré-política no sentido didático do termo, né? Porque esse descontentamento difuso que eles possuem ainda não encontrou um canal político organizado. E eu vejo nesse plebiscito, eu vejo nesse movimento que nós estamos realizando isso. Aí reside a nossa tarefa, a tarefa de quem está com a juventude é essa, mostrar uma forma direta de se organizar e não só uma forma espontânea. Então, eu acho que materialmente a gente precisa mostrar para eles que não é sobre preguiça, que é sobre cálculo existencial. E com isso a gente consegue tirar esse rótulo de uma geração Nutella, né, sair dessa armadilha ideológica burguesa e né, que serve apenas para patologizar o cansaço, que é um cansaço legítimo, e para naturalizar a exploração, e trazer para uma luta coletiva. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nesse construto, nessa narrativa, né, nomear isso, né, dizer, olha, você não é Nutella, você está se recusando a uma escravidão moderna. Então, venha discutir isso com a gente, venha entender o plebiscito. Então, por aí eu encerro as minhas ponderações, que eu acho que já tem bastante ponto para a gente debater. Obrigado, Lígia, é isso mesmo. E essa disputa, né? Essa disputa que a gente faz e que, por isso mesmo, reforça a importância da gente ir para a rua, fazer o corpo a corpo, né? Não, isso daí a gente não explica num grupo de WhatsApp, né? Vamos lá, a última inscrição aqui, Osmar Negreiros, depois eu passo ali para Charles e Neiva. Estou com o microfone ligado aí, tá, gente? Osmar? É o meu que acabei de ligar aqui, Rodrigo. Vai lá. É o meu que acabei de ligar aqui para... Então, parabenizar aí o curso, parabenizar aqui o Charlie, a Neiva, o informe da Berna, enfim. E eu vou ser bem curto também aqui, porque quando o Charles coloca lá que vai fazer uma reunião amanhã para definir algumas coisinhas simples, e uma simplicidade que ele falou aí, é que eu me toquei o seguinte, na última quinta-feira, foi sexta-feira, eu participei aqui na região, aqui na cidade de Carapicuíba, eu fui participar de uma reunião na POSP. E lá na POSP tinha lá o PT, tinha a Frente Brasil Popular, tinha Povo Sem Medo, tinha uma galerinha. Tinha nós, que estava lá, eu estava lá no meio, e saiu exatamente essa pergunta que foi colocada aqui, que o Charles falou que vai ver amanhã. A POSP pode ter mais de uma urna? Aí a pessoa respondeu, sim, pode ter 2, 3, 4, 5, desde que cada uma resiste. Urna 1, urna 2, urna 3, e aí, se por um acaso amanhã, agora a pergunta vai para o Charles, se por um acaso amanhã, Charles, na reunião, alguma coisa for no desencontro disso, ou vai favorecer isso, aí você já fala que em algum lugar da cidade, aqui do estado de São Paulo, já estão dizendo que pode. Por exemplo, lá ficou claro que eu tentei intervir, mas eu estou na sala de professores, né? Lá dentro dos professores, a casa dos professores, eles disseram que não. Eu posso registrar a 1, a 1A, a 1B, a 2, a 2A, assim sucessivamente, tá bom? Então, era esse ponto que eu queria tocar, e volto para vocês e para o Charles aí levar amanhã lá para a reunião. Beleza? Um forte abraço a todo mundo e bom plebiscito para todos nós. Beleza, Osmar Negreiros, muito obrigado. Não tem ninguém inscrito, então eu vou passar. O Mário escreveu aqui, também é importante essa informação, né? O comentário aqui, ó.
essa formação. Precisamos entender que milhões de trabalhadores nunca participaram do plebiscito. É isso. Acho que é legal até que a Neiva, que o Charles toquem também nessa questão para a gente finalizar, e depois esse vídeo no YouTube a gente espalhar. Acho que tem muita informação importante aqui, e se depender, pelo menos o pessoal que está aqui, vai ser um sucesso, né? Quem que vai primeiro, Charles ou Neiva? Já respondendo em considerações finais. Pode ir a Neiva. Tá bem, então, camarada. Não, obrigado aos companheiros pelas contribuições aí, as experiências. O Cacá é um camarada que está muito metido ali também, né? E o Negreiros. E aí ele trouxe algumas experiências de como é que São Paulo também está fazendo. Não dá para entrar com a urna, vai com o tablet, vai se encontrando as formas, né? De fazer a resistência ou driblar o patrão aí também. Então, saudar o Cacá por isso. Lígia, acho que Lígia traz como boa pesquisadora, educadora, uma reflexão importante, né? Tem muito um preconceito com a nova juventude, a geração isso, a geração aquela, geração Nutella. Não, é uma geração que se deu conta, de fato, isso que tu diz, acho que é um aprendizado importante desse encontro e que a gente pode reproduzir e elaborar, né? Que se deu conta que não é possível viver, né, na superexploração, na exploração moderna, que estimula, trabalhe mais, seja um empreendedor, né, trabalhe mais horas, trabalhe tantas horas, que não vai chegar ao sucesso, não tem, né? Isso é uma, como ela diz, é uma farsa. Então, obrigada pela tua contribuição, né? E eu achei importante uma expressão que você usou aí, rejeitar, né, essa forma de exploração moderna, e não é sobre a preguiça, é sobre o cálculo existencial, né? Essas frases da Lígia que são bastante emblemáticas e importantes. Eles calcularam sobre se vale a pena isso para a sua existência ou não, e não aceitam, por isso rejeitam, e têm rejeitado de forma individual. Aí entra o nosso papel enquanto organização política, movimentos, é organizar coletivamente. E o plebiscito é um pouco isso, é uma forma de votação, o Charles resgatou plebis, é o povo se manifestando, não apenas numa eleição, que é de 2 em 2 anos, a eleição burguesa é uma eleição formal, né? Ainda que quando a gente entra numa campanha, para nós o mais importante, sim, é importante eleger, mas é importante ganhar consciência das pessoas, ganhar mentes, elevar a consciência. Então, o plebiscito, se ele vai alcançar 10 milhões de votos, ou 15 milhões, não sabemos e não importa. Ele vai sendo avaliado, se tiver muito bom, vão estender, se tiver fraco, vão estender, né? Para quem sabe, lá em novembro, o Cacá está defendendo uma marcha, já chegaram a falar isso em reuniões, que vai ter alguma forma de entrega em Brasília né? Não pode ser apenas uma representação, tem que ser massivo, que é um ato político de pressão ao próprio governo Lula, ao Congresso Nacional, ao STF, para bancar essas pautas que nos interessam. Então, o plebiscito, ele quebra também um pouquinho essa formalidade de uma eleição, é uma votação, mas é uma votação com um debate político, com posicionamento, quebra um pouco essa lógica da democracia formal. E eu acho que é importante a gente levar em consideração, né, desde o início foi falado aqui, a Berna também interviu ali sobre a situação do Glauber, que teve uma mudança na conjuntura, tem momentos que acontecem fatos ou fenômenos que alteram a conjuntura. Há quanto tempo não tinha essa polarização de quem somos nós contra quem estamos lutando? Somos 99 contra 1%. Está aparecendo isso, entende? Muito importante isso, para ajudar a dar clareza para os trabalhadores, né? Isso está nas redes sociais, então a gente quer debater. Então, o plebiscito é uma forma de nos ajudar a materializar essa disputa desses setores sociais, né? 1% que são os ricos, os super ricos, e os 99%. Não, o que aconteceu de mais importante, eu acho, de dar esse start nos últimos 10 anos, que é para ajudar, né, a politizar a população. E como bem falou o Charles ou alguém, não sei se foi o Jefferson, não é só para acumular para a eleição do ano que vem, tá? Nós estamos acumulando. Se mobilizar, vai acumular. Mas o essencial é criar consciência que a gente está numa sociedade capitalista, exploradora, de classes, e agora essa crise toda que estourou nos ajudou a clarear. É nós contra eles, nós, os 99, contra esse 1%. Então, acho que essa questão da desigualdade social é o centro, né,
da pauta do momento, que aparece com esses formatos. Então, acho que a gente tem muita coisa para fazer. Vamos lá, é um processo, é um método que pode, para ajudar num processo político, transformar num fenômeno político. Importante, parabéns. Cada um de nós, por fim, pode se transformar numa urna volante, entendeu? A gente cadastra lá, pode ser em nome da organização, pode ser em nome da pessoa mesmo, e pode sair com a sua urna, vai para os eventos. Acho que está bem encaminhado isso, está bem orientado. Parabéns aí ao Charles pelas orientações, Rodrigo. Tamo junto. Vamos para cima deles. É nós contra eles. Exatamente. Vamos levar esse debate, eles contra nós contra eles, 1% contra 99% e 99% contra 1%. Eu acho que você sintetizou bem, Neiva, e o plebiscito é uma votação sim, mas onde o mais importante é a boca de urna, né, o convencimento. A quantidade de votos, às vezes, talvez nem seja o grande, mas os dois são importantes. Já passo, então. Vai lá, Charles. Valeu. Obrigado, Neiva. Vamos lá, então. Acho que parabenizar o Cacai também pelo acúmulo e pelo empenho que tem tido aqui, né, no estado de São Paulo, ajudando bastante, contribuiu bastante no nosso debate. Essa questão que a Lígia traz, né, da juventude, da geração Nutella, as nossas gerações também era assim, né? A gente também era comparado com a geração que veio antes da gente e que a gente era preguiçoso, e a gente também, a nossa geração também vem falando da geração, e assim vai, né? Sempre a geração da frente, ela é mais preguiçosa, ela é mais Nutella do que a que veio anteriormente. Ali já traz esse resgate que e não é que é preguiça ou que é Nutella, mas é que aos poucos vai tirando as amarras, né? E tem uma pesquisa, inclusive, que diz que, bem isso que a Lígia disse, essa juventude ela não está disposta a passar o que nós passamos e o que as outras gerações passadas passaram, né? A exploração, a humilhação que é no trabalho, né? Inclusive tem um dado que diz que, inclusive por vingança aos patrões, de tudo ao que eles fizeram e fazem, por exemplo, com os pais, né? Então, eu acho que não é preguiça, é um levante mesmo, uma conscientização que essa juventude tem, né? E tem uma música do Milton Nascimento que diz o seguinte, né? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente sabe ter. Então, acho que a gente tem que ter, inclusive, o fim da escala 6x1 é justamente para isso, para que a gente curta uma preguiça, para que a gente, né, tenha tempo para curtir as nossas famílias, para a gente não fazer nada, para a gente fazer o que a gente quiser, né? E quem paga a conta desse país somos nós aqui. Então, quem tem que usufruir desse direito somos nós, né? Não é esse 1% da população que vive as nossas custas. Então, acho que hoje está virando o jogo, né? Acho que, pessoal, a gente está conseguindo fazer uma batalha muito grande, ganhando nas redes sociais, inclusive fazendo que inclusive o Jornal Nacional entre na defesa aí dessa burguesia nojenta, né? Dedicando aí 5 a 6 minutos, chamando pessoas para dizer o que está sendo debatido nas redes sociais com a inteligência artificial. Então, acho que nós estamos ganhando nas redes, vamos ganhar nas ruas também, nós vamos fazer um bom plebiscito, temos de tudo para fazer um bom plebiscito, disputar e conscientizar essa geração, conscientizar a população que está aí, né? E vamos para cima, o momento é para a gente agora, não podemos recuar, temos que aproveitar essa onda, surfar na crista da onda, porque o momento é nosso, né? Então, quero agradecer aí mais uma vez o Rodrigo pelo convite, o Cacá pela articulação, né? E tudo mais, as pessoas que estiveram aqui, tem algumas pessoas que eu queria relembrar aqui, o Guilherme da Baixada, a Rosângela e a Vivian dos Químicos Unificados,
né? A Débora e o Maurício dos servidores de Vinhedo, o Pedro do mandato da Débora, e todos que estiveram aqui, que a gente, é muito nome, né? E muitas pessoas, e a gente não vai citar todos. A Marcela também, né? Do coletivo de mulheres dos químicos unificados, né? E quero desejar aí a todos um bom plebiscito. Vamos para cima, vamos para a rua, né? O nosso lugar é a rua, a gente sabe fazer isso muito bem. Vamos aproveitar esse momento. Conte comigo, conte com os químicos unificados, com fortalecer o pessoal, e o que a gente puder ajudar, estamos aí. Valeu mesmo. Muito obrigado, Charles, muito obrigado mesmo, muito legal. A Neiva está mostrando aqui, olha, o Mário indicou ali no chat o direito à preguiça, leiam que realmente vale a pena. O Kaká pôs aqui os links para baixar os materiais, então vai estar lá no YouTube, na descrição, também na descrição vai estar o site da revista Linha Vermelha, para vocês entrarem lá e poderem ler todo o conteúdo que está lá. Tá bom, gente? Peço aí que divulguem bastante, acho que foi muito produtivo, amanhã à noitinha já vai estar ali no YouTube, e vamos para o plebiscito. Um abraço, pessoal, valeu!